Fala pessoal, beleza? E no vídeo de hoje veremos um conteúdo um pouco mais diferente. Eu preciso falar um pouco com vocês. Bom, eu gostaria de falar com vocês sobre alguns temas. Vamos lá. Para o futuro, eu estou planejando fazer alguns artigos como desabilitando seu DSLC caches no SSD para provar como que realmente impacta na vida do usuário, tanto no quesito de durabilidade quanto no quesito de uso prático, para ver o que muda no dia a dia. Estou querendo fazer alguns outros artigos de overclocking em SSDs. Sim, é possível fazer overclocking em SSDs. E estou planejando fazer alguns outros artigos em forma de vídeo e forma escrita também no The Overclocking Page. Porém, no entanto, para fazer algum desses artigos, eu vou precisar de alguns SSDs que tenham alguns certos componentes, pois as ferramentas que eu vou utilizar requer alguns SSDs de forma mais limitada, ou seja, eu vou precisar utilizar um SSD com alguns componentes selecionados. Eu não vou poder utilizar qualquer tipo de SSD em si. No caso, como eu farei com SSDs do tipo NVMe, PCI Express 3.0, eu estou à procura de um SSD que tenha um controlador Silicon Motion SM2262NG, que eu estaria mostrando algumas fotos para vocês, com até mesmo esse SSD que eu estou mostrando na foto. E que tenha as NAND flashes da Micron de 64 camadas, que são as B16A de 256 GB e as B17A de 512 GB. Tendo dito isso, é isso que eu estou precisando. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente identifica os componentes do SSD, seja seu controlador e seja suas NAND flashes. Você não precisa necessariamente remover o dissipador ou remover as etiquetas que o SSD tem, ou até mesmo desmontar o SSD, caso o SSD seja SATA. Existem ferramentas que vocês podem testando uma por uma até identificar qual é a marca do controlador. Só fiquem atentos que algumas marcas como Samsung, Western Digital, SanDisk, SK Hynix, Intel e algumas outras fabricantes que fabricam o próprio controlador, nem sempre é disponibilizada essas ferramentas, pois para isso é preciso de insight de algumas empresas para que seja possível fazer essas tools em si, como por exemplo a própria Phison ou Silicon Motion, que são uma das maiores fabricantes de controladores que vendem, no caso, para empresas de terceiros, e são os mais utilizados em SSDs até o presente momento. Então é isso. Primeiramente, logo após fazermos a instalação do SSD em nosso computador ou notebook em si, ao abrirmos o gerenciador de discos, que basta abrir o menu principal do menu iniciar do Windows e digitar discos, veremos que o disco sempre virá como não alocado e sem nenhuma partição inicializada. Como vemos aqui, o disco está não inicializado e está perguntando se queremos criar o disco como MBR ou GPT. Para melhor funcionamento dessas ferramentas que eu estarei deixando o link na descrição, a minha recomendação é não inicializar o disco, deixar como ele está aqui, né, na cor preta, de forma não alocada e não inicializada. Existe a possibilidade de rodar com o disco com partição criada e inicializada, porém nem sempre dá certo, não é com todos os fabricantes dessa ferramenta que dá certo. Primeiramente, se você não sabe qual é a marca do controlador do seu SSD, não tem problema, você pode testar qualquer uma dessas ferramentas, porque a única coisa que ele faz é como se fosse ler o smart do SSD, só que ele pega a informação e parâmetros do controlador e das NAND flashes, isso não traz perigo algum. A minha recomendação é, se o seu SSD estiver inicializado e você estiver disposto a remover a inicialização dele, remover a partição, abra um disk part, venham em list disk. Nesse caso eu tenho 3 discos na bancada, eu seleciono o disco que eu quero, select disk 1 por exemplo, e dou um comando clean. Fiquem atentos que esse comando removerá todas as partições e inicialização do disco, então todos os dados nessa unidade será perdido. Logo após vocês fazerem isso, veremos que ao gerenciar os discos em si, ele vai novamente ficar pedindo para inicializar como MBR ou GPT. A gente clica em cancelar e podemos usar as ferramentas. As ferramentas em si ficam nesse link, que foi desenvolvido por um russo que se chama Velo, que é uma nomenclatura dele. Neste meu caso, eu estou utilizando um SSD da Kingston, o Fury Renegade. Como eu já sei que esse Fury Renegade utiliza um controlador Phison E18, eu virei aqui na Phison Utility e aqui ele lista Phison NVMe,
Flash e D2, que é a versão mais atualizada, e aqui consta o controlador E18, como podemos ver aqui. Logo após baixarmos essa ferramenta, que vem como RAR, extraímos para uma pasta, e nessa pasta temos um exe, que ao executarmos como administrador, ele vai listar os 3 discos que temos na máquina. Como eu quero testar o Kingston, que é a unidade número 1, eu vou digitar o número 1. Logo após digitarmos isso, eis o que vai aparecer: o modelo do controlador, que estou marcando, o fabricante da NAND Flash. Neste caso aqui, este meu SSD possui umas NANDs da Micron de 176 camadas, que são o modelo B47R do tipo TLC. São 512 gigabits por cada chip enable, que é um comando que tem nas NAND Flash, que eu menciono em todos os vídeos, e cada die tem uma densidade de 512 gigabits. A velocidade do controlador em si dos núcleos principais é de 1 GHz, 16 comandos chip enable ao total, totalizando 16 dies, e cada canal possui 2 chips chip enable, porque temos 2 fazendo um interleaving, que é o total da 16. E aqui, nesses 2 outros parâmetros, vemos algumas informações sobre a NAND Flash, que está rodando a 1600 megatransfers por segundo. Logo após isso, veremos o que é. Pressione uma tecla ou espaço para abrir o relatório completo em formato de TXT. Ao pressionarmos espaço, veremos que aqui ele vai criar um monte de arquivos. Porém, este aqui, o Phison NVMe Flash ID, é o mesmo que nós estávamos utilizando, porém em forma de TXT. O que vocês podem fazer daí? Vocês vão utilizar essa ferramenta daqui, a NVMe Flash ID, se vocês souberem que seu controlador já é da Silicon Motion. Se o SSD de vocês for da SandForce, vocês utilizam isso aqui. Se for da Phison, utilizam isso. Daqui eles separam, tanto por NVMe quanto SATA. E tem vários fabricantes, tem Inogrit, tem Estor, tem Realtek, tem J-Micro, Maxiotech, Marvell, Indilix, SMI, dentre diversos outros controladores. E é basicamente dessa forma que fazemos as operações para identificarmos quais são as dies de cada SSD e o seu controlador. Caso você não saiba, novamente, você pode ir testando uma por uma até descobrir. Só fiquem atentos, novamente, como mencionado, que não são para todos os fabricantes. Mas por que eu estou passando isso para vocês? Pois, como mencionei em um desses artigos, eu preciso de uma configuração muito específica de SSDs para poder fazer o teste em si e o artigo. Nesse caso, vocês já sabem que eu fiz a tabela do Tech Power Up sobre SSDs. Nele, se vocês pesquisarem o controlador SM2262ENG junto com os dies da Micron, como eu fiz aqui, esses aqui são os principais SSDs que são pelo menos lançados há pouco tempo atrás, que possuem essa configuração. Um dos principais vendidos aqui no Brasil são o S11 Pro e o SX8200 Pro. Ambos são basicamente o mesmo SSD, porém possuem uma SKU, ou seja, nomenclatura diferente, mas a construção interna é idêntica. Então, caso você tenha algum desses SSDs e conseguir verificar para mim se ele possui esses dies B17A ou Micron B16A, entre em contato comigo, eu estarei deixando meu contato através do e-mail para que podemos conversar. Neste caso, caso você queira abrir o SSD e verificar, o controlador que eu preciso é esse, o SM2262ENG. Só que fiquem atentos, pois existe também a versão 22G. Só que este controlador, ele embora seja na mesma família, ele não é o mesmo. Como podemos ver aqui, ó, aqui tem o EN e aqui tem apenas o G. Há uma pequena diferença no controlador em si, em termos de arquitetura física. Esse aqui trabalha com uma frequência menor do que esse, que tem uma frequência um pouco maior. Porém, o firmware utilizado em cada um desses SSDs é totalmente diferente e não compatível um com o outro. Por esse motivo que eu preciso de um SSD que tenha esse controlador em específico. Portanto, eu estarei deixando também o link na descrição com essa tabela aqui listando essa configuração exata. Caso vocês tenham algum desses SSDs, entrem em contato comigo. Mas é isso, pessoal. Só foi um vídeo mais curto mesmo para pedir uma ajuda de vocês. Espero que dê certo, porque esse artigo eu acho que
com certeza iria alavancar um pouco mais o mercado de review de SSDs aqui no Brasil, já que isso aqui basicamente eu acho que só vi uma vez uma pessoa fazendo e foi muito por cima, então do jeito que eu queria fazer aqui ia ficar bem legal, intuitivo. Obviamente eu não vou recomendar ninguém fazer isso, porque traz muitas desvantagens, como aumenta a chance de erros, porque acaba atrapalhando a parte de SSD do controlador dos DIEs em si, vai diminuir consideravelmente a durabilidade do SSD, e isso se não brincar o SSD de vez, o que precisaria de uma solução mais complexa para ser arrumada. Então é mais por base de curiosidade, mas eu estarei comprando o SSD de quem tiver essas unidades. Mas é isso, eu agradeço por estar vendo mais um vídeo, aquele abraço, fui!